a nossa regra de fé e prática, é a nossa confissão de fé. É a confissão da esperança. Vamos abrir em Hebreus, capítulo de número 11, continuando o nosso perscrutar por essa escritura, por essa palavra de Deus, tão importante para a nossa vida, para a nossa fé. Através dela somos fortalecidos no Senhor. O autor de Hebreus, enquanto ele falava de Abraão e Sara, aqui no capítulo 11, que nós vimos ontem à noite, ele abriu um parênteses para dizer, para generalizar acerca de todas essas pessoas antigas que viveram e morreram na fé. Que viveram e morreram na fé. Então você abre aí em Hebreus 11 e vamos ler juntos do versículo 13 até o 16. Pode passar, Marissa, mais 2 aí para frente. Mais um. Aí. Morreram na fé. Versículo 13. Todos juntos? Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Aleluia. A cidade preparada por Deus, né, é a mesma que Jesus disse: a casa do meu Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas, vou preparar lugar. Essa cidade também foi referida ontem no texto que nós lemos aí, antes do versículo 13, acerca do patriarca Abraão, que, de acordo com a promessa de Deus, veja o versículo 10, aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Abraão, o primeiro patriarca da fé, o ícone da fé, como nós vimos ontem à noite, o primeiro aluno dessa escola da fé, junto com a sua esposa Sara, já aguardava a cidade que tem fundamentos. A cidade que vai ser citada, Abraão é citado no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, e a cidade é descrita no último livro da Bíblia, o Apocalipse. Essa cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Todas as pessoas de fé genuína, a fé sobrenatural, a fé que vem pela palavra de Deus, estão dispostos a viver e a morrer nessa fé, esperando o cumprimento de todas essas promessas, sabendo com toda certeza, porque fé é certeza, fé é convicção de que todas essas promessas de Deus serão cumpridas. Os antigos, muitas coisas que nós já temos, já vivemos, muito do que já está conosco, segundo o versículo 13, eles morreram na fé sem ter obtido as promessas. Sem ter obtido as promessas, porque para eles a vinda de Jesus, a primeira vinda, falando ainda da primeira vinda de Jesus, a maior promessa de Deus, a maior obra de Deus em favor
de todos os salvos foi a primeira vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus é só para completar esse ciclo da obra da salvação. Mas a obra da salvação estava concentrada na primeira vinda de Jesus. A época mais importante da história da humanidade foi aquela época em que o Filho de Deus se achava na terra encarnado como homem. Por isso, quando Jesus foi encarnado, o anjo Gabriel foi enviado à Virgem Maria para dizer: olha, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. E quando Jesus nasceu em Belém da Judéia, numa manjedoura, anjos vieram celebrar esse acontecimento e apareceram aos pastores dizendo, aos pastores no campo, pastores de ovelhas, dizendo: hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo Senhor. E junto com eles vem uma legião de anjos, um coral da corte celestial, cantando o cântico: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele agraciados. Os homens alcançados por essa graça. Ali estava começando os anos mais importantes da história da humanidade. Os anos mais importantes da história da humanidade foram aqueles cerca de 33 anos ou 33 anos e meio em que o Filho de Deus pisou nessa terra, em que o Filho de Deus recebeu uma natureza como a nossa natureza humana, porém sem pecado, desde a sua concepção, e o homem que viveu nessa terra 33 anos sem cometer nenhum pecado, nenhuma injustiça, nenhuma mentira, nenhuma falsidade, nada de errado saiu da sua boca ou foi praticado por suas ações. Cresceu como uma criança santa, um adolescente santo, um jovem santo, se tornou um adulto santo, para declarar depois: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Vamos dizer nas palavras de hoje, ó: eu sou o exemplo, eu sou o modelo. Eu sou o protótipo. Não imitem a outros, imitem a mim. Porque eu sou o Filho de Deus, o Verbo da vida. E é isso que define a palavra cristão. Cristão, entre outras coisas, é aquele que imita Jesus Cristo. E Jesus Cristo não faria muitas coisas que muitos cristãos aí andam fazendo. Jesus Cristo não falaria muitas coisas que muita gente por aí fica falando. Nós somos imitadores de Cristo Jesus. E quando agimos ou falamos diferente do que Cristo falaria ou agiria em nosso lugar, estamos fora de Cristo. Estamos em Cristo quando o imitamos, quando pensamos como Ele, quando falamos como Ele, quando agimos como Ele. Aqueles 33 anos foram os anos mais especiais da história da humanidade. E os últimos 3 anos e meio daqueles 33 anos de Cristo na Terra, os últimos 3 anos e meio, onde ele se manifestou como o Filho de Deus, onde ele pregou o Evangelho e mostrou, através de todos os tipos de sinais, que nele, na pessoa dele, o reino de Deus havia chegado à Terra. Foram aqueles 3 anos e meio mais especiais ainda, que foram coroados com a sua morte e a sua ressurreição. Tudo isso era futuro
para os homens e mulheres de fé da antiga aliança. É por isso que o versículo 13 diz aí que todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas. Quer dizer, sem terem visto o cumprimento de todas as coisas que Deus estava prometendo a eles. Vendo-as, porém, de longe. Vendo-as, porém, de longe, e saudando-as de longe, e confessando, por causa dessas promessas, por crerem nessas promessas, por crerem no Deus que prometeu essas promessas, e a fé, certeza e convicção de que essas promessas seriam cumpridas, porque Deus é fiel a toda a sua palavra para cumpri-la cabalmente sobre a face da terra. Por causa da sua fé, eles confessaram que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Repita, estrangeiros e peregrinos sobre a terra. A diferença deles para nós é que eles viveram antes daqueles 33 anos e nós vivemos depois daqueles 33 anos. O que faz de nós um povo altamente privilegiado em relação a eles. Eles esperavam o cumprimento no futuro. Nós já estamos no futuro depois do cumprimento. Depois que Deus já cumpriu a promessa de enviar o Messias, de enviar o Cristo, de enviar o seu ungido, de enviar o seu Filho. Eles viviam em dias em que o Filho de Deus ainda viria. E nós vivemos nos dias em que o Filho de Deus já veio. O Filho de Deus já veio a esse mundo. O Filho de Deus já deu todos os golpes finais em Satanás, nos demônios, no império das trevas. Por causa da vinda do Filho de Deus que morreu e ressuscitou, o Espírito Santo de Deus já foi derramado. Toda a palavra que Deus queria revelar aos homens já foi revelada para nós, e nós temos aqui bem compilada em nossas mãos. Nós temos coisas muito maiores do que aqueles homens e mulheres do Antigo Testamento tiveram. O pouco que eles tinham, que a Escritura chama de sombra das realidades vindouras, eles tinham as promessas, eles tinham as profecias. Nós temos o cumprimento das promessas, nós temos o cumprimento das profecias em uma única pessoa, a pessoa de Jesus, o Filho de Deus. Nós temos Cristo. Por isso, quando Jesus diz, a quem muito foi dado, muito será cobrado, está se referindo a nós, que vivemos depois da sua primeira vinda, depois que ele realizou em carne, realizou na terra, materializou a obra da salvação estabelecida por Deus desde antes da fundação do mundo. Nós que vivemos nesse período, somos o povo a quem muito foi dado. Porque aqueles a quem pouco foi dado, eu não entendo como tem gente hoje aí no cristianismo atual, entre aspas aí, invejando a história antiga, invejando os profetas, querendo estar lá no meio dos profetas, ou quem dera viver na época de Elias, na época de Eliseu, de Daniel, de Isaías, de Davi, de Moisés, de Abraão. Essas épocas eram épocas muito difíceis.
Se você acha difícil ser de Deus hoje, ser cristão hoje, ser servo de Deus, serva de Deus hoje, não queira imaginar como era difícil na época deles. Era muito mais difícil. A palavra era escassa, a revelação não estava completa, Jesus ainda não tinha vindo, as pessoas não podiam ser cheias com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo só foi derramado em abundância depois que Jesus foi glorificado. Era muito difícil. O diabo reinava na terra muito mais do que hoje. Está pensando que hoje é difícil? Hoje você percebe uma certa dificuldade por causa da globalização, porque você tem consciência do que está acontecendo no mundo inteiro, mas antes de Cristo era muito pior do que hoje. Nós estamos muito tranquilos em relação ao que viveram os profetas, os homens de Deus, as mulheres de Deus, as famílias de Deus da antiga aliança. E com o pouco de revelação que eles tinham, mas tendo o mesmo dom da fé dado por Deus, que nós também temos, já era suficiente para eles confessarem que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Com a pouca revelação que eles tinham, com os poucos elementos de vida espiritual dos quais eles podiam desfrutar, porque hoje nós podemos desfrutar de abundância de graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Hoje podemos desfrutar de abundância de revelação de Deus. Aqui na palavra está coisas que o apóstolo Pedro escreveu assim, que anjos anelam perscrutar. E a gente vê crentes hoje com preguiça de ler a Bíblia. Preguiça de ler a Bíblia, preguiça de meramente ler coisas que anjos anelam perscrutar. Coisas que esses homens e mulheres do Antigo Testamento teriam o maior desejo de estar agora na nossa época, depois do cumprimento dessas promessas, para perscrutar, para sondar essas realidades, para ser alimentados por essas realidades, para contemplar essas coisas tremendas que em Cristo Jesus foi revelado para nós. Amados, os crentes precisam de revelação do Espírito Santo para entender o que foi a primeira vinda de Jesus. A primeira vinda de Jesus foi um tremendo clarão no meio das trevas, no meio de densas trevas em que a humanidade estava vivendo. Se fôssemos transportados no tempo para aquela época, iríamos dizer, puxa, somos mais felizes na nossa época. Como Deus nos deu folga, como Deus nos deu conforto com a vinda de Jesus. Como Deus venceu em Cristo Jesus a maioria das batalhas acirradas no campo espiritual contra os seres humanos. Nós hoje temos liberdade em Cristo Jesus. Para quê? Liberdade para perscrutarmos as Escrituras, liberdade para vivermos as Escrituras, liberdade para santificar nossas vidas na Escritura, na Palavra de Deus. Amados, nós não temos desculpas de não ser santos, porque nós temos todos os tesouros, todas as riquezas que Deus não deu aos antigos, que Deus deu a eles apenas um resquício, que Deus deu a eles apenas uma fagulha, uma faísca. Eles tiveram faíscas. Nós temos a plenitude da luz, nós temos a plenitude da revelação.
e com as faíscas que eles tinham, vivendo numa época espiritual tão precária, mesmo assim eles confessaram: somos estrangeiros, somos peregrinos nessa terra. Nós não somos dessa terra, nós não somos desse mundo, nós somos estrangeiros, somos peregrinos. Nós estamos aqui de passagem, essa não é a nossa terra. Até Abraão, esse texto do versículo 10 diz: até Abraão, não, estou aguardando a cidade que tem fundamentos eternos, cujo arquiteto é Deus, cujo construtor é Deus. É essa cidade que eu vou, é para lá que eu vou. Abraão entendeu que a cidade, que a terra prometida, não seria apenas ali, historicamente, a terra de Canaã, que foi ocupada depois na época de Josué e se tornou a terra de Israel. Ele entendeu que a terra prometida é no céu. A terra prometida é na glória, porque essa terra aqui, tudo vai passar. Passará esse céu, passará essa terra, mas as palavras do Senhor não passarão, e aquele que cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. Esses homens e mulheres antigos viveram e morreram crendo nessas promessas, sem ter obtido as promessas, vendo-as de longe, saudando-as assim de longe. Oh, como eu queria estar lá, mas eu estou aqui tão distante de tudo isso. Mas mesmo assim, a fé que eles tiveram foi o suficiente para eles confessarem a si mesmos como estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Amados, o que isso diz para os cristãos de hoje que estão tão mundanos, tão amantes do mundo, tão agarrados ao mundo, tão idólatras do mundo? A idolatria dos crentes hoje é pelo mundo. Estão idolatrando o dinheiro, estão idolatrando os prazeres do mundo. Ao invés de aproveitarem a liberdade que receberam em Cristo Jesus para se santificarem, estão fazendo o que Paulo disse em Gálatas para não fazer, aproveitando da liberdade para dar vazão à carne. Ó Gálatas insensatos, depois de terem começado pelo Espírito, vocês estão agora se desenvolvendo na carne? É assim que estão os cristãos de hoje. Não entenderam o que receberam, não entenderam o que foi feito. Não estão se considerando estrangeiros e peregrinos na terra, estão se considerando da terra. Estão se considerando aqui, estão amando o mundo, amando as coisas do mundo. E aquele que ama o mundo e as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. Nós somos como eles foram, nós somos hoje esses estrangeiros, esses peregrinos. Estrangeiro, a palavra estranho, vem de estrangeiro, estrangeiro vem de estranho. É para nós estranharmos o mundo, sabia disso? É para estranharmos o mundo, não é para acharmos normal, não é para acharmos normal as coisas que acontecem no mundo. É para estranharmos, mas que coisa horrorosa, que coisa estranha, eu não sou daqui, eu não pertenço a essa terra. Eu não pertenço a essa terra de bêbados, de malucos, de homicidas, de fornicários, de prostitutos, de sensuais, de sensualidade. Eu não pertenço a essa terra de viciados. Eu estou passando por aqui, eu sou um peregrino. E o peregrino caminha por uma estrada. A estrada que eu caminho é o caminho, a verdade e a vida. E enquanto eu peregrino por essa estrada, os mundanos me olham, os mundanos me veem, os que pertencem ao mundo me veem, e eu dou a eles a oportunidade de ver em minha vida
um testemunho de Cristo Jesus. Foi por isso que Jesus disse: sereis minhas testemunhas. O que significa ser testemunhas de Jesus? Que as pessoas do mundo vão olhar para nós e ver que não somos do mundo, e saber que não somos do mundo, que agimos como estrangeiros, que agimos como aqueles que estão passando por aqui e não instalados aqui, e não vivendo aqui, e não participando das coisas daqui, porque a nossa pátria é outra. Nós buscamos outra cidade e entendemos que estamos aqui de passagem. É a palavra passagem que vem da palavra hebraica Pessá, ou aramaica paraseve, que é traduzida em português por Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. A nossa Páscoa não é aquilo que o pessoal faz uma vez por ano aí com ovo de chocolate. Não tem nada a ver. A nossa Páscoa é Cristo, é a nossa passagem para a glória. É o caminho, como Deus abriu um caminho para o povo passar a pé enxuto no meio do Mar Vermelho. Deus abriu um caminho no meio das águas. As águas representam o mundo, e o caminho que foi aberto para o povo passar representa Jesus. Jesus é o novo e vivo caminho que o Pai abriu no meio dessas muitas águas que representam o mundo. E tem crentes que, ao invés de ficar aqui andando, peregrinando nesse caminho, eles acham mais divertido mergulhar nessas muitas águas, entrar nas águas. As águas servem para afogar os egípcios, afogar os mundanos, afogar aqueles que são do mundo. Os que são de Cristo passam a pé enxuto nesse caminho. Os que são de Cristo andam também com Ele sobre as muitas águas e não são afogados por elas. Foi por isso que Jesus realizou aquele sinal de andar sobre as águas. Ele estava dizendo: quem estiver em mim, quem crer em mim, quem pertence a mim, não será afogado por essas muitas águas. Vai andar sobre elas, até chegar ao lugar seguro, a cidade planejada por Deus. Amados, o que Deus tem que fazer mais para que nós hoje entendamos que não somos do mundo, que somos neste mundo estrangeiros e peregrinos, e que devemos viver neste mundo da maneira mais modesta possível e com as orientações da palavra de Deus, usar desse mundo o mínimo possível para a nossa sobrevivência, para a nossa subsistência, porque a figura desse mundo passa. Como disse Judas, odiando até mesmo a veste que vestimos, a roupa manchada pela carne. A roupa que vestimos não vai para o céu, nem a roupa que nós usamos vai para o céu. Mas nós temos que usar enquanto estamos aqui no mundo. Usar do mundo aquilo que for estritamente necessário para vivermos uma vida digna na terra, sabendo que estamos peregrinando para a nossa terra, para a terra prometida, para a casa do Pai em Cristo Jesus. Usando o mínimo possível desse mundo. E aquilo que é lícito no mundo, pastor, nem tudo que é lícito convém. Quando Paulo falou das coisas lícitas que estava no mundo, ele falava assim: tudo me é lícito, mas mesmo entre as coisas que são lícitas, nem tudo convém, nem tudo edifica. Até mesmo coisas lícitas. Nós não somos levados apenas a largar as coisas ilícitas. Existem até mesmo coisas lícitas, que é bom a gente se abster delas. Porque não convém. Muitas não convêm e muitas não edificam, e o que não edifica, destrói. Desedifica, que seria o contrário de edificar, seria destruir.
Os crentes estão muito mundanos. No mundo hoje não existe um avivamento espiritual. No mundo hoje existe um avivamento às avessas. Um avivamento para o mundo. Um avivamento da carne. Um avivamento do materialismo. Um avivamento do capitalismo. Um avivamento do ateísmo. O mundo está passando por um avivamento do ateísmo. E quem é espiritual, quem verdadeiramente é de Deus, vai ser cada vez mais escanteado, deixado de lado, isolado, perseguido, para ser abafado e até destruído no mundo, porque não será aceito no mundo. E muitos crentes estão cedendo ao mundo, amando o mundo, buscando o mundo. Estão prostrados diante de Satanás, como Jesus não se prostrou diante da sua maligna proposta. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Tem milhares de crentes prostrados diante do diabo, com evangelho falso, com doutrina falsa, para se enriquecer na face da terra. Ainda ontem, conversando com o Bairo está fazendo uma prova hoje em Brasília, e ele está falando lá em São Paulo como está fazendo sucesso o negócio lá do Templo de Salomão, e eles fazem lá um seminário secreto, que ninguém pode participar, só quem paga alguma taxa lá elevada para participar daquele seminário, que é o segredo de infalivelmente se tornar rico. Se tornar se tornar riquíssimos. E todos que fazem aquele seminário que acontece dentro do Templo de Salomão, todos, não tem nenhum, não falha com nenhum, todos se tornam riquíssimos. Pessoas que entram lá com dívidas milionárias, saem de lá, além de ter a sua dívida completamente paga, saem de lá ainda comprando não sei quantas mansões e carro e não sei o que, e empresa e firma. Mas o conteúdo que é ensinado é secreto. Só quem paga lá para entrar lá é que vai saber. Isso, amados, não é o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus falou assim para uma pessoa que chegou e falou para ele: Senhor, eu te seguirei, mestre, eu te seguirei para onde quer que tu fores. É mesmo? Você vai me seguir mesmo? Antes de me seguir, saiba de uma coisa. Os passarinhos têm os seus ninhos, as raposas têm as suas tocas, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Quer me seguir mesmo? Não estou prometendo nada nesse mundo, além de uma coisa: no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O evangelho falso que está sendo pregado hoje por aí no mundo é para deixar as pessoas confortáveis e prósperas no mundo. O evangelho de Jesus Cristo é para dizer para nós: somos estrangeiros e peregrinos no mundo. Não somos do mundo. Quem é do mundo não é de Deus. E quem é de Deus não é do mundo. Era assim que os antigos, com um pouco de revelação, com um pouco de espiritualidade a que tinham acesso, era assim que eles se confessavam, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Por quê? Veja o versículo 14. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Os peregrinos, os nômades,
os nômades andavam procurando um lugar aonde eles pudessem chamar de pátria. Os que falam assim andam procurando um lugar que eles possam chamar de pátria. Você sabe que a palavra pátria vem do grego pater, patros, patri, que é pai. Pátria significa a casa do pai. O mundo é do pai da mentira. A casa do pai é a cidade onde o nosso Pai Celestial é o arquiteto. É quem a estabeleceu. Quem é de Deus não vai achar pátria aqui na terra, vai ser estrangeiro aqui nessa terra. Porque o pai dos ímpios é o diabo, não é Deus. O pai dos não convertidos é o diabo, não é Deus. O mundo inteiro, 1 João 5,19, João diz, sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Os que falam, eu não sou desse mundo, eu sou estrangeiro e peregrino, eles estão declarando que estão procurando uma pátria. E olha o 15 agora. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Quando foi que Abraão pensou em voltar para Ur dos Caldeus? Nunca. Sabe por que ele nunca pensou em voltar? Porque a fé que ele recebeu, o dom da fé que ele recebeu, dava a ele a certeza e a convicção de que ele estava peregrinando para uma pátria definitiva. E que a que ele deixou para trás, ficou para trás. Por isso que Paulo disse também em Filipenses, né? Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para conquistar aquilo pelo que também eu fui conquistado por Cristo Jesus. Por isso que nós vamos chegar no capítulo 12 de Hebreus, onde fala que nós percorremos a carreira que nos está proposta olhando para frente, não para trás. Olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. E por isso também Jesus disse que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino dos céus, do reino de Deus. Foi por isso que Deus destruiu todas aquelas pessoas que saíram do Egito, com exceção de Josué e Calebe. Deus as condenou a morrer no deserto, porque depois de terem experimentado um tremendo livramento que Deus fez com eles, olharam para trás, voltaram a sentir saudades do Egito, das cebolas e dos alhos, onde estavam sentados junto às panelas de carne no Egito, sentiram saudades e praguejaram, blasfemaram contra Deus, blasfemaram contra o maná que Deus fazia chover sobre eles para alimentá-los cada dia, murmuraram da sua sorte. Ao invés de louvar a Deus, ao invés de dar ações de graças, passaram a ser murmuradores, reclamadores, se levantaram contra Deus, contra Moisés, contra Arão, contra o maná, contra tudo que Deus estava dando para cuidar deles e levá-los a uma nova pátria, e em seus corações se voltaram para o Egito. A ira de Deus se acendeu contra eles, muitos morreram por fogo, morreram por mordeduras de serpentes, e morreram a maioria no deserto de velhice ali, velhos, para não entrarem na terra prometida, porque olharam para trás. Deus abomina gente que olha para trás.
ou que se desvia do caminho. Por isso, quando entra Josué no lugar de Moisés, Deus fala para Josué assim, Josué capítulo 1, cuida, Josué, seja forte e corajoso para não te desviares nem para a direita, nem para a esquerda, de todas as palavras deste livro da lei. É assim que farás o povo chegar na terra que eu prometi a vossos pais. Não se desviando da palavra, andando para frente, não olhando para trás, progredindo, prosseguindo para o alvo, prosseguindo para Cristo. Nós temos uma reunião aqui, olha que reunião abençoada que nós estamos aqui, 10 horas da manhã no domingo. Nem é 9 horas, como muitas igrejas têm 9 horas, é 10 horas da manhã. E muitos dos nossos queridos irmãos ficam dormindo em casa. Ou ficam preguiçando em casa. Alguém ontem, pastor, ora por um parente meu. Oh, tá bom, então vem amanhã de manhã também para a gente orar. Mas veio? Não vem. O povo está muito na carne, está entendendo? Muito conformado, muito confortável, não estão valorizando, não estão entendendo, conhecendo o que nós já recebemos em Cristo Jesus. Estão aproveitando a liberdade que tem em Cristo para se desenvolver na carne, para ficar na carne. Pessoas com falsas doutrinas, essas doutrinas erradas, que dizem que tem que pagar um preço, essas pessoas se sacrificam. Se sacrificam por doutrinas mentirosas. E pessoas que conhecem a verdade que liberta, elas aproveitam essa liberdade para não fazer nada. É por isso que muitas igrejas preferem pregar a lei. Porque quando prega a lei, prega a obrigatoriedade de você fazer alguma coisa, pagar um preço, todo mundo é fiel naquilo ali. E quando prega a graça, como é que nós pregamos aqui, as pessoas ficam relaxadas. Entenderam? O ser humano é corrupto demais. É por isso que Jeremias 17:9 é a verdade. Não há nada mais desesperadamente corrupto do que o coração do homem. Quem o conhecerá? Deus. Deus conhece, porque Deus sonda mentes e corações. E é por isso que, segundo Timóteo 2,19, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Eu pertenço a Ele, irmãos. Não sei você, eu sei de mim, eu pertenço a Ele. Eu pertenço a Ele. Eu não olho para trás há mais de 30 anos. Desde que conheço Jesus, meus olhos estão aqui, na Escritura, na Palavra, buscando a sua vontade e forçando isso na minha própria vida. Tem muita gente mole. Muita gente mole, muita gente covarde, muita gente, como nós já lemos aqui, já estudamos em Hebreus, que são indolentes, na indolência espiritual, na mediocridade espiritual, se tornando mornos e não quentes. Os mornos serão vomitados, que é uma metáfora para dizer serão expurgados do corpo de Cristo. Não farão parte do seu corpo, não farão parte da sua noiva, da sua esposa, da sua igreja, e portanto não terão parte no céu, nem na cidade santa que está preparada, porque não estão se comportando como peregrinos estrangeiros nessa terra, que estão decididamente caminhando para o céu, decididamente caminhando para a glória. Estão aí dando mole para a carne, querendo voltar para o Egito, fazendo aquilo, né,
o contrário do que Moisés disse para Faraó, que nenhuma unha do gado de uma vaca deles ia ficar no Egito. E como minha esposa gosta de dizer, para o diabo é nenhuma unha. As pessoas não estão dando só a unha para o diabo, não, estão dando o corpo inteiro e dizendo que são crentes. Estão caindo em tentação. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Por isso, amados, enquanto temos oportunidade, não deixemos de congregar-nos, como é costume aí de muitos, e nós vemos até aqui na nossa pequena congregação. Deixando de congregar, e é aí que começa a deixar de ter vida espiritual, começa a ser carnal. Aí começa a fofocar aí o que não deve no meio de Facebook, WhatsApp, não sei o quê. É porque são carnais. É porque na hora de ser espiritual não levantou da cama para vir aqui orar junto conosco, meditar na palavra, ser fortalecido na palavra. Já caíram no marasmo. O maná que Deus está nos dando é tão importante, mas eles já estão murmurando contra o maná. Não suportamos mais essa comida que está caindo do céu. E não entendem o que Deus tem nos dado aqui, o que Deus está nos dando aqui nesse lugar. As palavras que vocês estão recebendo aqui, amados, já fazem de vocês as pessoas que estão anos-luz à frente de muita gente que está aí por pastor. Por pastores de igreja por aí. Eu conheço muitos deles. Que mal sabem nem sequer ler. E estão como pastores de igreja sem nenhum conhecimento. Vocês têm recebido grande conhecimento de Deus. E com isso não estou aqui me vangloriando e nem dizendo... Tem muita gente que fica lançando aí. O diabo usa pessoas para nos perseguir porque estamos pregando a verdade. Tem gente daqui que se levanta. Mas pastor, acho que é só na nossa igreja que tem... Não, amados, não é só na nossa igreja que tem palavra, não, porque nós não temos igreja. Quem tem igreja é Jesus, não é nossa igreja. A igreja é de Jesus. E Jesus diz que a sua igreja é edificada na palavra. Sobre essa pedra eu mesmo edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E tudo que nós queremos ser aqui é essa igreja. Mas os próprios crentes não querem, eles querem outros playgrounds espirituais que estão oferecendo por aí. Propinas espirituais, tá? Mensalões espirituais, petrolões espirituais. Não viu? Se tiver uma operação, vocês vão ver quando chegar a operação Lava Jato espiritual que Jesus vai trazer. A podridão que vai sair dos meios evangélicos. Onde cada um está procurando a sua própria satisfação pessoal e na terra. E não estão nem aí para a cidade que o Senhor preparou para nós na glória. Mas eles querem ir para o céu, mas não porque amam a Deus, porque amam a si mesmos. A nossa conduta de fé tem que ser muito diferente. Porque nós recebemos incomparavelmente mais do que todas essas pessoas de fé no Antigo Testamento receberam. Aí o versículo 16: mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, que maravilha, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Ser um povo de quem Deus não se envergonha. Amados, Deus se envergonha de muita gente por aí que está dizendo que é filho dele. É filho de Deus, não tem coragem nem de levantar um pouquinho mais cedo domingo para estar num culto 10 horas da manhã. Que é isso?
Deus se envergonha de muitos crentes. Muita gente está dizendo que é crente aí. Agora, Deus não se envergonha daqueles que verdadeiramente são seus filhos e que agem como tal e que vivem como tal e que procuram cada dia mais a sua face, a sua glória, a sua presença, a sua graça, o seu amor, a sua santidade. Aqueles que buscam o Senhor. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Para esses Deus preparou uma cidade, cuja entrada nossa nessa cidade só é garantida por aquilo que o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu na sua segunda epístola. Vamos ver? Segunda epístola, capítulo 1, e que de vez em quando nós pregamos aqui item por item, e que é impossível a gente não ler desde o versículo 3 até o versículo 11. Porque é assim que é garantida a nossa entrada nessa cidade cujo arquiteto e fundador é o próprio Deus. 2 Pedro 1, de 3 a 11. Vamos ler juntos. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que Pedro resume aqui, tá, é a teologia da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ser diligentes e cada vez mais. A diligência tem que ser, versículo 10, com diligência cada vez maior. O que a gente percebe nas pessoas é que, mesmo aqueles que demonstram alguma diligência, eles acabam demonstrando uma diligência cada vez menor. Gente que antes frequentava todas as reuniões, passaram a frequentar só 2, depois passaram a frequentar só uma, e depois vem só uma de vez em quando dá. Uma diligência cada vez menor. Está entendendo o que Satanás está fazendo aí, amados?
quando é para fazermos as coisas com uma diligência cada vez maior. Uma diligência cada vez maior. É dessa maneira, não é de outra maneira, versículo 11. É desta maneira que você será amplamente suprida a entrada no reino eterno. É dessa maneira que também os portais eternos que se levantaram para receber o Rei da Glória vão também ser levantados para receber os homens e mulheres de fé que viveram como estrangeiros e peregrinos nessa terra, que viveram peregrinando para a glória, andando no caminho, na verdade e na vida, que é Cristo Jesus, andaram se purificando, como está escrito também no último capítulo da Bíblia. Vamos abrir Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Apocalipse 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Leiam. Aleluia, amados. Glória a Deus. É por isso que temos que ser diligentes. Como vai dizer em Hebreus capítulo 12, nós estamos vendo no Antigo Testamento uma nuvem de testemunhas, de pessoas que, tendo recebido incomensuravelmente menos, muito menos do que nós, com o pouco que receberam, foram diligentes, foram fiéis, foram perseverantes, mesmo tendo erros, mesmo tendo tropeços, venceram pela fé. E nós podemos viver, como lemos agora em 2 Pedro, sem tropeço algum, sem tropeçar em tempo algum, porque já foi nos dado tudo o que precisamos para ser em todas as coisas mais que vencedores. Glória a Deus, amados. Mas estamos sendo muito negligentes. Cuidado com essa negligência. Não seja negligente com Deus, porque Deus conhece isso. Não seja negligente com a palavra de Deus, porque Deus conhece isso. Não pense que você pode passar um dia da sua vida sem ler e meditar a palavra de Deus. Não pense isso. Não pense que você está liberado de alguma congregação. A congregação não é uma convocação do pastor. A congregação é uma convocação divina. Não pense que você pode dizer, hoje eu não vou. Você não pode. Você não tem esse direito. E se fizer isso, você está sendo negligente e indolente com aquilo que não deveria jamais ser. Tá? No cinema você pode deixar de ir, tá? Não é pecado não. Viu? No shopping pode deixar de ir, não é pecado não, tá? Assistir qualquer coisa na televisão você também pode deixar, pode desligar, não é pecado não, né? Mas estar diante de Deus para ser edificado na sua palavra, isso é uma convocação dos céus celestial. Portanto,
Não seja negligente para com Deus, porque a quem muito foi dado, muito será exigido de volta, porque foi dado. Em nome de Jesus. Aleluia.